como último ponto da nossa videoaula, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns resultados de pesquisa, e aí eu vou citar a pesquisa mesmo, que foi desenvolvida em colaboração entre eu, enquanto orientanda, e a professora Andréia Maturano, né, no programa de pós-graduação em educação da UFO, é o meu trabalho de doutorado, e que foi concluído em 2016, então eu trago um pouquinho dos resultados dessa pesquisa para vocês, que tem uma relação muito próxima com esses processos de formação continuada. Formação continuada, a gente não discutiu isso, formação inicial, formação continuada, desenvolvimento profissional, mas eu vou deixar a referência para vocês lerem sobre isso na tese, resolvi não tratar disso aqui na nossa conversa, mas trazer um pouco mais dos resultados e das análises que a gente faz desse processo que nós conduzimos aí junto a professores formadores. É mais ou menos o que vocês farão, né? Vocês são formadores e estão agora investindo na própria formação, para daqui a pouco formar professores, né? Então eu trabalhei com formadores de professores, né, que são professores de licenciatura, e tentei, na verdade, concretizei uma organização de formação na perspectiva da teoria histórico-cultural. E eu trago aqui para vocês, destacando dois pontos dessa pesquisa junto a vocês aí, que também valem enquanto subsídios para pensar processos na perspectiva da teoria histórico-cultural. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa pesquisa é a importância do diagnóstico, né? O trabalho do diagnóstico na pesquisa ele foi fundamental e ele parte também da ideia de método, né? Então, eu preciso entender o contexto, eu preciso entender essa realidade caótica em que eu estou inserida para, a partir daí, puxar dessa realidade pontos que merecem ser reorganizados ou repensados, ou que a gente busque junto a outros autores, elementos que me ajudem a construir conhecimentos novos a partir daí, e aí a gente ter uma realidade ampliada, né? Uma realidade que eu tenho outros olhos para essa realidade inicial. Então foi esse o movimento da pesquisa, né? E esse movimento da pesquisa então partiu do diagnóstico. Ele é fundamental para o processo de formação continuada, né? Onde eu estou, quem são as pessoas, o que essas pessoas esperam desse processo, o que elas querem desse processo, né? O que a gente pode construir juntos enquanto processo. Tudo isso faz parte de um diagnóstico e ele precisa ser realizado aí de maneira muito importante aí no processo. Do diagnóstico que foi realizado na pesquisa, nós conseguimos chegar às referências da formação de professores universitários, né? Percebemos a partir da observação das aulas desses professores, a partir das leituras dos documentos dos planos de ensino desses professores e também das entrevistas e questionários que fizemos ao longo da pesquisa, que esses professores eles trazem referências que podemos organizar em três referências principais. Primeiro, uma referência memorizada. Então, a gente percebeu ao longo da pesquisa e com a análise que esse professor ele se apropria de alguns conceitos importantes da área da educação, e aí eu tô falando de professores que eu trabalhei junto aí, professores das licenciaturas da minha instituição, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, professores de física, química, matemática, letras, todos esses professores aí. Então, eles têm uma formação de licenciatura, ou seja, eles conviveram com conceitos da área de educação e eles utilizam esses conceitos para conduzir sua prática pedagógica, mas há uma limitação, há uma memorização desses conceitos e eles não são muito coerentes com o que eles fazem na realidade da sala de aula. Então, Galperin entende isso como um processo em desenvolvimento, né? Galperin é um outro autor, que é o autor responsável pela teoria das ações mentais, né? Então, em que ele defende que a gente pode, de fato, dizer que aprendeu alguma coisa quando a gente consegue atuar na prática com um conceito teórico. A gente não conseguiu perceber isso em muitas situações que foram possíveis de ser observadas junto a esses professores. Eles reproduzem oralmente, eles memorizam conceitos e discursam isso, mas
na prática, eles não têm uma coerência em relação a esses conceitos que eles defendem oralmente. Então, a gente chamou essa referência de uma referência memorizada, né? Então, é um processo em andamento, no processo de desenvolvimento deles, que precisa continuar para que eles, de fato, consigam atuar com esses conceitos discursivos que eles utilizam. Uma outra referência foi a referência empírica. É bem comum, né? A referência empírica é isso, eles vão reproduzindo modelos de aulas, muitas vezes aulas que eles viveram quando eles eram alunos, e eles reproduzem na prática deles. A gente pergunta para eles por que eles fazem, por que eles organizam didaticamente a aula daquela maneira, eles não sabem explicar teoricamente. Então também há um descompasso, né? É um descompasso que tem um outro ponto de partida, né? O primeiro ponto de partida é o discurso que não se reflete na prática. E nesse caso, é uma prática que muitas vezes carece de uma fundamentação teórica, né? Então também mostra um processo em andamento de desenvolvimento para atuar como professor. E a terceira referência é a referência da praxis, que foi uma referência muito pouco percebida, né, observada junto a esses professores. Porque aí é uma referência em que a gente percebe que há uma necessidade de ter uma coerência e uma articulação entre teoria, entre aquilo que teoricamente eu me apropriei, mas também com a prática. Então, é a praxis, né? A ideia de praxis mesmo, uma teoria, uma fundamentação teórica que se apresenta na prática. Alguns professores conseguem chegar nesse ponto e é diferente, né? A consciência do que eles fazem, esses professores que conseguem chegar nesse nível de compreensão, a gente percebe que está num nível superior em relação a outras referências que a gente citou. Então, o diagnóstico foi esse momento que possibilitou que a gente chegasse nessa síntese com a pesquisa. Então, para que a gente entenda aí um pouco o que esse processo ele acabou nos ajudando a alcançar em termos de conhecimento para a área, né, que nós estudamos aí. E uma outra contribuição da pesquisa foi a unidade imitação-criação. Anteriormente, a gente falou do conceito de imitação, que é um conceito de como que aprendemos na perspectiva de Vygotsky. Criação também aparece na obra de Vygotsky em outras obras literárias dele, né? Ele era uma pessoa muito ligada à arte, né? Uma pessoa, era um crítico de arte, inclusive, Vygotsky. Entre várias coisas que Vygotsky fazia, ele também era crítico de arte. E ele falava muito desse movimento de criação, que as pessoas, elas criam. E aí a gente traz isso para a tese e traz isso também para o processo de formação de professores, defendendo que a formação continuada de professores, elas precisam acontecer na unidade imitação-criação, né? Então, imitação, sim. Entender como é que faz em colaboração com o professor, sim, o tempo todo. Mas ir além, criar, né? E aí a gente rompe com a ideia da técnica, pela técnica, pelas receitas de bolo na área de educação, que não ajudam muito, porque a gente perde a perspectiva do sujeito concreto, né? Quando a gente usa uma técnica ou uma receita de bolo por ela mesma, sem pensar aí na concretude da coisa, a gente esquece do sujeito concreto, né? E então aí a necessidade da gente se colocar ativo e criar a partir dos modelos que a gente conhece. E fazer a crítica dos modelos que a gente conhece é uma maneira de pensar outras opções, né? Então, como que a gente percebeu e construiu essa ideia de unidade, imitação, criação na tese? A gente observou a professora, né, em um momento determinado da tese, a gente trabalhou com uma professora apenas, e assim, foi um trabalho intenso de 1 ano e meio com essa professora, percebendo e construindo junto com ela outros planos de aula, outras problematizações para as aulas que ela ministrava, essa professora da área de geografia. Então, à medida que ela ia construindo e a gente construía junto, a gente voltava para o processo de planejamento e avaliava o que tinha acontecido na aula e voltava e pensava em instrumentos mediadores. Tudo isso nos ajudou e criou a condição para a gente, então, defender essa ideia de que é preciso uma unidade entre imitação e criação na formação de professores.
Bom, essas são as contribuições da pesquisa, né? Elas são referências aí para vocês que estão dispostos e estão empenhados em organizar e possibilitar processos formativos nessa perspectiva que rompe com o tradicional, com a linearidade e que passa a pensar de forma dialética. E assim nós encerramos aí essa nossa videoaula. Eu agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Me coloco à disposição para as dúvidas, para as questões que surgirem nos debates que vocês vão estabelecer aí no coletivo de vocês. Que vocês fortaleçam essa ideia de coletivo, né? Agora mais do que nunca, em que a gente trouxe aqui alguns elementos para pensar sobre o conceito de coletivo, que de fato vocês se percebam como coletivo, né? E isso significa que vocês tenham muito claro finalidades afins, objetivos afins, necessidades afins de formação, e que vocês percebam que nós não conseguimos mais, não é possível que a gente estabeleça processos de formação de professores com linearidades, com fragmentações, né? Em que não há colaboração. Colaboração é uma palavra-chave num processo formativo na perspectiva da teoria histórico-cultural. Isso significa que quem dirige e quem participa tem funções específicas, mas são funções em relação, articuladas. Isso é a essência do processo. Né? Então, que vocês comecem a pensar sobre isso, assumam para si esse comprometimento e, dessa maneira, identifiquem o desenvolvimento de vocês, percebam que conseguem de fato se transformar e ficarem mais felizes, ficarem sempre motivados aí para os desafios que são permanentes nessa área de educação, né? Uma área tão desvalorizada, mas tão necessária, né? Então, todo o meu reconhecimento a vocês que se mantêm firmes, né, nesse propósito de o tempo todo estar em busca, né, de novo conhecimento, de uma nova perspectiva de pensar e atuar. Então, obrigada, que a gente um dia possa se conhecer pessoalmente, que logo daqui a pouco a gente não tenha mais pandemia, que a gente tenha muita saúde para dar conta dos nossos desafios da vida. Obrigada, pessoal. Boa formação continuada para vocês.